Olá! Para você que está aqui com a gente, nós estamos iniciando mais um podcast da Família Prever e hoje com um tema muito interessante, com o tema Outubro Rosa. É preciso, sim, lutarmos por essa causa da prevenção ao câncer de mama e eu trouxe duas grandes personalidades no assunto, gente. Está aqui comigo a Elisângela, enfermeira e especialista em saúde pública, gestão em enfermagem e formação docente. Mestre em Ciências e doutoranda pela USP de Ribeirão Preto. Elisângela vai trazer pra gente dicas importantes de como fazer para entrar nessa da prevenção. E aqui comigo também a Andréia Vicente. Ela que possui mais de 15 anos de experiência em RH, é mãe do Brian, né, Andréia? Sim. Revela em sua autobiografia o que foi para ela viver esse processo do câncer de mama. E ela vai trazer dicas importantes junto com vivências. Nós precisamos nos unir, todas nós de rosinha hoje, que delícia! Quero saudar também a equipe que está aqui. Gente, podcast dá um trabalhão, viu? Mas é sempre muito bom interagir com vocês. Fernanda, que vai fazer as perguntinhas que serão respondidas ao vivo. Isso! Rodrigo, Samuca, sejam bem-vindos e vamos iniciar mais uma tarde maravilhosa, a nossa ação Outubro Rosa por aqui da Família Prever. Gente, sejam bem-vindas! Estou muito feliz em recebê-las. Obrigada pelo sim de vocês. Andréia de Araraquara, né? Viajou um pouquinho para chegar aqui. Elisângela, gestora. Eu sei como é difícil largar lá seu posto e vir até nós, mas eu penso que é por uma causa muito importante. Com certeza. O Outubro Rosa, ele tem assim um ícone, né? Nós precisamos lutar por essa causa. E como a gente estava conversando ali nos bastidores, quando chega o momento de fazer os exames, dá um frio até na minha barriga. Fala, vamos lá, meu Deus, seja o que Deus quiser. Mas é muito importante fazer, enfrentar esse medo, sair da zona de conforto e vamos lá. Seja o que Deus quiser mesmo, né? E aí, o que vier, a gente cuida do assunto. Elisângela, o que você diz sobre isso? Sobre esse medo das mulheres em fazer um autoexame, ir até a mamografia, em conseguir também a mamografia, que a gente sabe que tem pessoas que realmente é difícil ter acesso. Então fala um pouquinho pra gente nessa parte, como é importante isso? É isso mesmo, Andréia. Antes eu gostaria de agradecer o convite para esse momento tão especial. Eu estou ansiosa para conhecer um pouquinho da história da Andréia, que vai com certeza servir de inspiração para muitas outras mulheres. E esse medo, Andréia, que você disse, ele ficou um pouquinho pior com a pandemia, né? Sim. Porque com a pandemia, as ações de prevenções, os cuidados, muitas dessas ações foram suspensas, né? A pandemia deixou a rotina guardada. Então é o momento agora, com o aumento da vacinação, a melhoria aí do cenário Covid, da gente tentar colocar em dia essa prevenção e para a nossa saúde. O momento é esse da gente melhorar. Quanto ao acesso à mamografia, né, nós vamos falar um pouquinho, e também de outras questões que envolvem essa prevenção. Né? A mamografia é muito importante, mas também tem outras questões que precisam ser tratadas. Os serviços de saúde, em sua rotina, já praticam, devem praticar, né, essas ações de prevenção e esses exames. E no outubro, essas ações são intensificadas. Então, mulher, procure a sua unidade da sua área de abrangência próxima à sua casa, verifique se seu exame está em dia, se está atrasado e procure saber o que está sendo feito para garantir e melhorar esse acesso. É importante darmos passos, né? Ir em busca de informações, participar de lives, de podcasts, porque a informação chega. Então vamos juntos, gente, é importante. E agora a nossa queridíssima Andréia, minha xará, né? Andréia, conta um pouquinho pra gente aí sobre o seu livro. Tá lançando um livro esse ano, tá corrida. Muitas novidades. Já esteve em outra empresa de manhã, Sim. Agora chegou aqui em Ribeirão Preto para contribuir nesse podcast. Sim. Muito obrigada. Também quero agradecer o espaço, Família Prever, muito obrigada. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz de saber que esse movimento ele está sendo ativo e realmente está recebendo a importância que precisa, né?
Esse tema é muito importante. A gente está falando de um sentimento que é digno. Nós sentimos medo. O sentimento, as emoções, a gente tem o direito de sentir. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ter mais medo de não ter a cura, de não buscar o nosso tratamento. Isso sim tem que nos dar medo. A gente tem que ter muita coragem. Eu brinco, Andréia, dizendo assim que precisa ter muito peito para promover o autoconhecimento. A gente precisa encarar que um passo tão importante que é o toque pode e salva vida. Então eu fico muito contente por esse espaço de coração, porque antes, como profissional da área de RH, eu já levava essa temática de palestras, de treinamento, e não seria diferente. Eu consegui resgatar a minha essência para transformar um momento de caos, um momento difícil que é o diagnóstico de câncer de mama, transformar em uma oportunidade para levar esperança para as pessoas, porque eu estou aqui em vida e dividindo com vocês a minha experiência. E não faz um ano do meu diagnóstico, um ano de todo um boom onde eu poderia realmente ter entregue a tristeza, a dificuldade, mas isso não ia resolver. Então, falando de medo, o meu grande convite para as mulheres é: não tenham medo, façam o que precisa ser feito. E o que a gente precisa fazer é uma atitude, um gesto tão pequeno, mas que vai salvar a nossa vida. Eu amo viver, eu tenho um monte de projetos, eu tenho um monte de ideias, e eu não poderia perder a minha essência por conta do diagnóstico. Então eu transformei a doença numa pontinha do iceberg e fui tentar lá fundo encontrar a raiz dessa causa. Até porque a gente sabe, e você pode, Elisângela, confirmar, o câncer de mama, ele tem vários fatores genéticos, esporádicos, e a gente às vezes nós levamos o nosso corpo, o nosso organismo para doenças. Sim. Então, assim, a gente não pode ter medo, a gente não pode negligenciar a nossa saúde. Esse é o convite, né, alinhado aqui a Família Prever, de que a gente precisa ter uma força, uma geração de mulheres que gostam de se conhecer, que querem se tocar, que vão dizer, não vão brigar com o tempo, vão trabalhar com o tempo. Então a gente vai fazer o que precisa ser feito, que é se olhar, que é se cuidar e não negligenciar a nossa saúde. Então eu estou muito contente de estar aqui com vocês, dividindo a minha história. O bate-papo vai ser muito gostoso, vai né, ser Andréia? muito produtivo. E engraçado que eu a conheci ministrando uma palestra na empresa onde ela era gestora de RH, na época do Outubro Rosa. Então eu fui até Araraquara, palestrei lá, né, Andréia? Sim. E depois a reencontrei nas mídias sociais aí, com essa história fantástica de superação. Eu já era fã da mulher que você era, pela questão da família, tudo. Você também é um exemplo de vida e a gente precisa ter esse sentimento, sabe, Andréia, de incentivar, de apoiar, sim, de iluminar outras mulheres e outras causas. Então eu tô, de verdade, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Elisângela, o diagnóstico precoce é importante? É muito importante, Andréia. O câncer de mama, ele é o segundo mais incidente nas mulheres, né? Ele perde apenas para o câncer de pele e ele é o mais letal, né? E sendo que diagnosticado precocemente na fase inicial, ele tem grande chance de cura, né? Chega a mais de 90%, 95% de chance de cura. Então, nós temos que ter essa atenção no diagnóstico precoce. A Andréia fez uma riqueza aqui na fala dela, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que ela coloca, né? Que um deles é o estilo de vida, os hábitos saudáveis, que é importantíssimo. Nós mulheres, a cada vez mais estamos atarefadas no nosso dia a dia, assumimos dupla, tripla rotina e nós aqui paramos para pensar quantas vezes nós fizemos o nosso autoexame de mama? Nós incorporamos isso na nossa rotina? Então parece e é uma coisa muito simples, mas a adesão é complicada. Então conhecer o nosso corpo e incorporar o exame de mama, o autocuidado da mama, é uma situação importantíssima, tanto quanto a mamografia de rotina. Porque às vezes nós focamos muito na mamografia e deixamos essa questão do autocuidado de lado, né? E como que funciona esse autocuidado? Visual, com a ajuda do espelho, nós elevamos os membros abaixados, membros na cintura. Essas 3 posições, porque aí a gente vai conseguir ver alterações visuais na mama.
se ela está simétrica, alinhada, mudou tamanho, mudou alguma alteração na forma. Então, esses sinais, esses sintomas já nos levam a procurar ajuda, se necessário, ajuda rápida, tá? Outra questão que ela o hábito saudável, né, que ela chama a atenção, porque controle do peso, prática de exercícios físicos, alimentação saudável, elas são questões que previnem o câncer de mama e, ao contrário, também são fatores de risco. Então, são pontos importantes. E o enfrentamento do problema. Nós estávamos falando ali há pouco, Exatamente. antes de começar, do enfrentamento do problema. Tanto na prática profissional, quanto na nossa vivência de relações, é comum encontrarmos pessoas, mulheres, que tiveram algum achado na mama e não contou para ninguém. Ou esperou para ver se melhorava, ou o medo do enfrentamento, o medo da questão da aparência, de trabalhar com autoestima, e isso criou uma situação muito ruim. Então, o enfrentamento do problema é uma questão muito importante. São dicas tão simples, né? Sim. E é tão interessante como esse conhecimento pode fazer a diferença. Com certeza. Porque a gente não sabe. Então, olha, simples fala de você, se olha no espelho, se tiver alguma alteração, procure ajuda, né? Apalpe, se tiver alguma alteração, vá até o médico, em frente, porque realmente a gente tem medo, né? Completando o exame das mamas, né? Além do espelho, do olhar, o toque também. Sim. Toque no banho, deitado em posições diferentes, para perceber se tem algum nódulo, alguma alteração na textura da pele. Também a leve pressão no mamilo, para ver se tem saída de algum líquido, na axila. Então, são todos esses detalhes e esse autocuidado que vai fazer a diferença. São recursos. E normalmente, às vezes a gente acaba esperando somar sintomas. Sim. E isso é um risco muito grande. Porque se você percebeu qualquer anormalidade, desde uma ferida, a presença de algum caroço, nódulo, no meu caso em específico, eu percebi a presença de uma gordurinha, que foi o suficiente para falar, poxa, eu não tinha essa gordurinha. E a partir de agora eu fiquei encucada e no outro dia eu já busquei a saúde, médicos, né, especialistas para me apoiarem. E daí eu iniciei uma maratona de exames de investigação. Então, somado ao olhar, ao espelho, né, nós estamos numa geração que precisa parar com preconceito, tabu. A gente tem que se tocar, a gente tem que se conhecer, sim, a gente tem que estimular, inclusive uma geração ainda mais jovem, até porque a gente está vendo o acometimento de mulheres nessa doença cada vez mais jovens, né? Eu sou uma mulher jovem, com apenas 36 anos de idade, fui acometida o ano passado pelo câncer de mama, que é uma das doenças mais gritantes e que infelizmente nós não temos um cenário positivo. A gente precisa ser realista, porque quando a gente tem esse papo aberto, esse momento assim, a gente consegue levar uma conscientização proativa. A gente não quer levar o medo, a gente precisa levar um movimento de que a gente vai se cuidar, a gente vai se tratar, a gente vai fazer o que precisa ser feito. Então não acumulem sintomas, por favor. Eu tô falando com experiência de causa. Eu só senti uma gordurinha e foi o suficiente para eu ir atrás, investigar, buscar de fato o que era essa gordurinha, né? Então às vezes você fica esperando um nódulo, um cisto, uma mama maior, a saída de secreção. Não espere o conjunto de sintomas. Se você percebeu qualquer anormalidade, e eu falo aqui de papo de amigas mesmo, a gente está com uma mesa rica de mulheres, para dizer para vocês que assim, a gente precisa ter essa iniciativa. Não vamos negligenciar a nossa saúde. Percebeu qualquer alteração, gente, saída de secreção, independente de cor, que às vezes a gente fica ouvindo aquela questão, de cor tal não é perigoso, e não tem essa. A saída não está amamentando, não é pra gente ter a saída de nenhuma secreção. Isso. Então é importante que a gente vá investigar. É tão legal ouvir você falando, porque impulsiona, motiva. É uma motivação, né? Para que as mulheres saiam da zona de conforto. Gente, para com isso. Para com esse negócio de que eu não vou olhar para isso, que não é para mim. É para você, sim. E se você tá aí nos acompanhando, faça o seu autoexame, se perceba, se conheça. Daqui, né? A especialista no assunto. Essas alterações, elas são situações prioritárias.
ela tem prioridade no atendimento. É diferente de uma situação de rotina, né? Que às vezes, eu enviei, eu tô lá esperando a minha mamografia. A última estava normal? Tem alteração? Tem fator de risco? Não. A sua situação é uma situação de rotina. Perfeito. Pode aguardar, né? Sim. Um tempo aí esperado. Agora, uma situação prioritária que significa alteração, essa tem que ser vista logo. Essa tem que procure o serviço de saúde. Às vezes o pessoal fala, procure seu médico, né? Mas o acesso ao médico diretamente muitas vezes é difícil. Então, as unidades de saúde pública, elas têm profissionais. Eu sou um exemplo de quem foi buscar, né, o sistema de saúde público e tive toda a assistência e todo o amparo que eu precisava e o acompanhamento necessário. Então, eu sou um exemplo desse movimento. Olha aí, que legal. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser. Tem que ter prioridade no atendimento, caso tenha alterações. Procure a enfermagem da unidade de saúde, explique o seu caso. Sim. O Outubro Rosa traz essa conscientização da temática em um mês, onde a gente precisa estar com o radar ligado para a questão da nossa saúde. Mas é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento, esse cuidado de prevenção de janeiro a janeiro. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Acabou o Outubro Rosa, fiz a minha mamografia, fiz o acompanhamento, vou relaxar durante um ano e só vou no Outubro Rosa de novo. Não façam isso. Por quê? Eu tive o diagnóstico, eu senti uma alteração em março, eu tive o diagnóstico em setembro e eu comecei meu tratamento em outubro. E eu digo pra vocês, quase nada de rosa teve nesse mês. Então a gente precisa ter esse papo consciente de que o Outubro Rosa é uma chama. É uma chama desse movimento de conscientização, de falar sobre despertar. Porém, despertar, você usa a palavra perfeita, despertar. Porque esse cuidado precisa acontecer de todos os meses, diariamente. Nós já temos perguntas aqui. Vamos lá, Fernanda? Vamos lá, então. A primeira pergunta é da Jaqueline Oliveira. Boa tarde, Andréia, Vitaliana e convidadas. Gostaria de saber até quantos anos a mulher tem que realizar o exame de mamografia. Vamos lá. O Ministério da Saúde coloca a idade de 50 a 59 anos para rastreamento. A gente chama de exame de rastreamento, Jaqueline, aquele exame preventivo da mulher que está sem alterações. Alguns municípios utilizam faixas etárias mais estendidas, que é o caso aqui de Ribeirão Preto, que é de 40 a 74 anos. Esse exame de rastreamento preventivo, ele pode ser feito a cada 2 anos para a mulher que está tudo ok. Aquela que tem fator de risco, que tem fator genético importante, que são, no caso aí, no primeiro grau, que tiveram mãe, irmã, tia com câncer de mama, ou outros fatores de risco que nós já falamos, ela tem que se fazer o exame anual. E na presença de qualquer alteração, o exame é de imediato. Isso mesmo. Então, quer dizer, é que existem alguns tabus, né? Olha, a pessoa de idade não precisa fazer mamografia. Aí eu levo a minha mãe lá para fazer os exames de rotina, o médico pede a mamografia, então precisa ser feita a mamografia, né? Existem estudos que querem reduzir esse marco da faixa de idade, justamente porque a gente está vendo um acometimento muito intensivo de mulheres jovens, né? Sim. Ribeirão Preto adota essa idade aí, que é a partir dos 40 e 35 anos, caso tenha fator de risco. E sempre que tem alteração, aí é outra história, né? Precisa ser feito. E o idoso, né, até os 74 anos, porque a partir dessa idade já diminui significativamente a incidência. Então, se você tem uma história de controle adequado dos exames de mamografia, sem fator de risco, sem exames na família, dificilmente, aí é a questão do autoexame das mamas e ter o cuidado. Entendi. Em qualquer então alteração. É muito importante a gente saber dessas estatísticas também, que a gente vai ficar mais tranquilo, né? Bom, vamos falar um pouquinho da mulher globalmente, assim, plena, né? Então eu costumo muito usar aquela imagem de 4 pilares: espiritual, mental, emocional e físico. É importante olhar para isso, Andréia, você que passou essa situação toda aqui, né? Hoje faz disso a sua missão. Então, eu entendo que dentro da dor, depois vem a nossa missão. Então, é exatamente isso que você está vivendo agora. Perfeito. Né? Você foi bem feliz de falar sobre essa busca de equilíbrio. No meu livro, falando um pouquinho desse lançamento, né? Eu
em meio ao caos que foi de fato, né, receber o diagnóstico e gerar um movimento em prol da minha saúde, eu ainda escrevi um livro. Então eu fui muito, muito abençoada. E seria muito egoísmo da minha parte não dividir com as pessoas que caminho foi esse, o que eu fiz, o que eu trilhei de forma diferente e como eu ressignifiquei a dor, como eu ressignifiquei um momento difícil, né? Porque, como eu disse, eu assumo a minha humanidade de medo, né? Eu sou mãe. A gente como mãe, a gente sabe o quanto a gente quer estar presente, né? E como jovem, cheio de vida, cheio de planos, cheio de projetos, eu falei, bom, eu não vou olhar para o problema, eu não vou tomar posse do problema, eu vou tomar posse da cura, eu vou fazer o que precisa ser feito. Em menos de um ano, eu estava, sim, com todo a carga, né, de um caminho que a gente não tem escolha, que é o tratamento, com a quimioterapia, a radioterapia. Fiquei careca, perdi os cílios, perdi a sobrancelha, mas não perdi a minha essência. E o que foi a base para eu resgatar a minha essência? Foi justamente olhar para esses pilares que você está trazendo, né? Eu precisei ter o amparo da minha família, eu tô aqui com meu irmão nos bastidores, que é uma pessoa muito importante, eu vou me emocionar, e que acompanhou boa fase do que eu vivi. Então a minha família foi muito importante, a minha fé foi muito importante, mas o mais importante foi eu mesma me reconhecer, eu resgatar a minha essência. Por que é importante que a gente se conheça? É muito simples falar de autocuidado, mas na prática o autocuidado é você se despir, você se olhar, você se tocar, você se desprender de preconceitos, você não ter medo. Então eu olhei para o espelho e eu quero dividir para vocês essa prática. Se olhem no espelho, olhe para você. Quando você faz uma lista de gratidão, gente, gratidão por coisas simples, sabe? Tipo, você ligar a torneira e sair água. Ai, que gratidão, nós temos água para beber. Você ir assistir um filme e ter pipoca. Sim. Você chegar no trabalho e agradecer porque você tem esse trabalho. Você ser surpreendido por um presente, alguém se dispôs, alguém investiu, teve essa iniciativa. Quando você tem gratidão pelas pequenas coisas, tem muita chance de você enfrentar os problemas de uma outra forma. Então esse é o convite. A gente saiu de um setembro, né, que fala sobre a saúde mental, tá entrando num outubro rosa. E o que isso significa? É um movimento de equilíbrio. E o meu livro, eu nesse sentimento de não ser egoísta, eu queria dividir mais a minha história com mais pessoas. Então o que eu fiz? Eu escrevi e simplesmente a minha história não é diferente da de vocês. Vocês passaram por experiências de carreira, amizade, relacionamentos, família, filho. Só que o que a gente precisa entender é o quanto a gente está somatizando problemas, situações que a gente às vezes não resolve na nossa vida. E a gente precisa entender que o nosso corpo é inteligente e ele vai mandar sinal pra gente. Não, e é tão interessante o que você está falando, que a primeira pessoa que ouve o que eu estou dizendo sou eu mesma. Então eu estou mandando comandos para mim o tempo todo. Eu estou mandando estímulos positivos ou negativos. Então como é importante, né, eu me olhar, me autoconhecer e saber que eu sou uma pessoa tóxica, sim ou não? Mas primeiro você é tóxica com você. As suas células estão recebendo tudo isso. Então, tudo isso que você trouxe agora, né, eu vejo isso assim, é muito lindo. Porque você também olhou para o livro e o livro segurou você numa energia alta, apesar de tudo que você estava vivendo. Por quê? Você teve um motivo maior. Eu estou passando por isso aqui, mas eu vou tirar disso um proveito e vou deixar o meu legado. Então é tão bonito ouvir, né? Muito. Primeiro que a gente se emociona muito com a tua história, viu, Andréia? E depois que é isso mesmo, é ter essa força, tirar essa força do íntimo, né? Do nosso íntimo. E promover bênçãos na vida dos outros. Né? Fazer da história dela exemplo, estímulo para outras pessoas, né? Exatamente. Então, quantas pessoas que estão ouvindo agora e que a partir da história dela vão se reconhecer e vão ter essa esperança também de ressignificar e reconstruir. Essa é a palavra, ressignificar, né? É realmente transformar um momento caótico, difícil, um problema. E a gente não está falando só de câncer de mama, a gente está falando de vários tipos de problemas que você pode ter de vida. Fernanda, tem pergunta aí? Vamos lá. Temos perguntas. Amanda,
a partir de quantos anos é importante começar o autoexame? E a questão da autoestima, como mantê-la? Vamos lá, Edson, um pouquinho para você, um pouquinho para mim e para a Andréia. Autoexame, né? A partir aí da fase menstrual, né, que tem a mudança no corpo da mulher, a mulher já vai apresentar as glândulas mamárias, ela começa a introduzir na sua rotina aí o autoexame de mama. Importância aí nesse sentido, né, da educação sexual, do ambiente familiar, para construir na mulher a necessidade dela conhecer o seu corpo, dela se conhecer. Então é todo um contexto, né? Não é só uma orientação técnica. Eu costumo dizer que para cuidar da saúde, basta nascer. Isso. Nasceu, tem que começar a cuidar da saúde, né? Não, mas essa situação de autoexame, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Sim. A mulher é muito vergonhosa, Sim. então a mulher ela é criada assim de uma forma que, olha, toma conta do seu corpo, tal. Então ela tem vergonha de se tocar. E é Sim. muito importante nesse autoexame não ter essa vergonha de se tocar. Você precisa se conhecer e precisa saber se você está saudável ou não. Então eu acho muito importante essa quebra, né? Tem que existir essa quebra. E nós podemos educar. Isso mesmo. Por muito tempo nem se pronunciava a palavra Então, câncer, exatamente. né? Era proibida. E isso a gente vem trazendo na nossa educação, na nossa cultura, junto com a questão da mulher, né? De ter que se esconder, ter que se guardar, não pode se tocar. Então é todo um contexto para além da orientação técnica. Isso mesmo. E o que mais, Andréia? Como segurar a autoestima dentro de um processo tão doloroso? A autoestima, nossa, a gente precisa entender que a nossa beleza está muito além do externo. A nossa beleza está na raiz da nossa essência. Então, assim, aquela Andréia que trabalhava ativamente na empresa, que engajava os funcionários, que estava sempre sorrindo, feliz, ela não podia ser outra, mesmo diante do problema. Era nesse momento que eu tinha que resgatar esse meu jeito de ser e driblar essa situação que era enfrentar o câncer de mama. Então, no livro, né, falando um pouquinho, você falou que às vezes a gente tem tinha esse preconceito até de expressar o termo câncer. Sim. E o título do meu livro é Câncer, com S, justamente para provocar, né, essa questão da essência, do ser, isso que importa, né? Quem você é? Você pode ser, a gente falou nos bastidores, né, agora há pouco, a gente pode ser quem a gente quiser ser, quem a gente escolher ser. Então o espelho, realmente, na autoestima, falando nessa abordagem, o espelho foi gritante. Ele falou pra mim que eu estava careca, eu olhei e me desconfigurei em pessoa por conta da imagem, mas eu não me perdi. Como que eu fiz pra resgatar a minha essência? Quais foram, né? Então eu divido muito no livro, eu espero muito que vocês tenham acesso, compartilhem, me contem também como vocês estão ressignificando a história de vocês. Não é um livro que fala sobre doença, não é um livro que vai falar especificamente só do câncer de mama. Eu faço uma provocação para que cada um resgate a sua história. E aí a beleza que é a nossa essência, ser quem a gente é, que é fácil a gente ser a gente numa situação confortável. Seja você mesmo. Resgate a sua essência também nos momentos difíceis. Esse é o meu conselho, essa é a minha dica, né? Esse foi o meu segredo. Então eu olhava para o espelho que me dizia que eu estava diferente, mas eu via a minha beleza, o meu brilho, a minha vontade de viver, de fazer as coisas, de fazer os meus planos, as minhas ideias. E eu me emociono porque é muito importante a gente entender. Desculpa. Tem que se emocionar mesmo. Não tem jeito. E pra mim é recente, né? A primeira vez que eu tô falando sobre esse projeto. Sim. Então eu também tô aprendendo com tudo isso. Mas eu me emociono porque, assim, a gente precisa levar essa sobrevida, essa esperança, esse movimento. E é uma fase, gente. É isso que eu ia falar. Não existe dor, né, que dure para sempre. É uma passagem. É uma passagem. Então a gente precisa se aceitar. E a provocação, para quem você me conheceu antes, né? Eu tinha um cabelo enorme, um cabelo virgem, nunca pintei o cabelo. Então vocês vão ver na minha página. Então, assim, foi impactante. E eu digo para vocês, o corte de cabelo, raspar o cabelo, não foi tão desafiante como a questão da desconfiguração no meu olhar. Então, olha uma chamada diferente, né? A sobrancelha, os cílios, isso me impactou muito mais do que perder o cabelo. Porque carequinha, com cabelo batidinho, eu fiquei uma gata, gente. Vocês não têm ideia, vocês não estão entendendo.
Então eu adaptei, coloquei cílios e assim, a gente se reinventa, né? Eu acho lindo a beleza, que a gente tem essa criatividade, né? A gente se reinventa. Todos podem enfrentar, mas a forma de enfrentar vai fazer muita diferença, com certeza. E nessa forma de enfrentar, a gente pensa em redes de apoio, né? Então, o pessoal que está ouvindo, quem puder apoiar mulheres que estão passando por essa situação. E a mulher que está passando por isso também saber dos seus direitos, né? Os direitos sociais, os direitos previdenciários, direito ao afastamento, direito até à aposentadoria por invalidez, caso ela apresente deficiência em decorrência do problema. Direito de tratamento do câncer, né? Existe prazo para o sistema público de saúde dar o tratamento para essa mulher. Então, se empoderem também dos seus direitos e utilizem e ofereçam redes de apoio para essas mulheres. E você falou uma coisa muito importante, Elisângela, que é esse apoio, essa rede de apoio. Então, no meu livro eu falo muito sobre prevenção, sim, e pós-diagnóstico também. A gente precisa ter essa mesma força de voz para falar sobre as palestras, sobre a temática do Outubro Rosa diante do diagnóstico, né? A acolhida de um movimento de empresas, de uma sociedade, de instituições financeiras, um movimento que coloca essa mulher para frente. Ela vai empreender, ela vai cuidar da família. Né? A gente tem muito movimento, pelo menos aqui em Ribeirão Preto a gente sabe de grupos de apoio, Hospital do Câncer. E para quem já vivenciou também, eu passei por uma situação dessa dentro de casa, né? Minha mãe foi acometida há 5 anos atrás de um câncer de intestino. O apoio familiar positivo é muito importante. Sim. Então a gente não deixava minha mãe cair. Por mais difícil que a gente estava vivendo ali a situação, a gente fazia brincadeiras. Eu me recordo que eu assim, fazia cafés da tarde e trabalhando muito. E todo mundo falava, você vai ter que pedir afastamento. Eu falei, não, eu vou cuidar da minha mãe, não vou precisar me afastar do trabalho. E a gente fez dessa forma. Minha mãe está ótima hoje. Então é um período. E a forma como você encara isso, você sai dele mais forte. E o pós-diagnóstico é essa iniciativa. Você quis continuar ativa. E é isso que a gente precisa, de um movimento onde tenha uma sociedade que acolha a mulher, que disponibilize para ela iniciativas e cuidados, inclusive envolvendo o olhar para o paciente oncológico. Então, assim, esse movimento consciente, pós-diagnóstico, de acolhida, de abraço, de incentivo, para que ela retorne o quanto antes. Muito importante. Minha atividade. Vamos ver se tem mais pergunta aí, gente? Vamos lá. Primeiro, alguns elogios, né, do Giscard. Muito boa essa energia, uma lição de vida para todos nós. Isso mesmo, maravilhosa. E vamos para a pergunta da Bruna sobre o câncer, onde podemos buscar apoio. Falo sobre o emocional. Vamos lá, Elisângela. Então, os tratamentos aí incluem equipe multiprofissional, né? Não é só a parte da doença propriamente dita no corpo. Precisa sim de tratamento psicológico muitas vezes, precisa do atendimento social que a gente acabou de dizer. Então, a equipe que cuida do paciente deve ser uma equipe multiprofissional, que envolva os profissionais de saúde e a família e a sociedade. E eu tive no Hospital do Câncer por várias vezes, né? Nós fomos fazer entrevista lá o ano passado. Então, eles têm, assim, um aporte muito bom. Salas com psicólogas, eles têm também doações de perucas para a mulher que quiser. Então, é todo um contexto, né? Sim. E nós temos, sim, a gente tem que saber aonde procurar. Então, aí você tem que ligar no assistencialismo. E procurar. E procurar. Dar passos, né? Porque é importante. Sozinho a gente não vence a batalha, é mais difícil. Então, nós precisamos de pessoas, e aí eu quero aqui defender o meu peixe, né? Claro. As unidades básicas de saúde são portas de entrada para o sistema, né? Então, nós temos cobertura dos bairros aqui em Ribeirão Preto. E procure essa unidade básica distrital, básica de saúde, que é a minha distrital. Eu sou um case de sucesso desse apoio. Eu sou um case de sucesso, de resultado, de tratamento mediante o apoio que eu tive. Que bom, Andréia. A gente tem, sim, muitas críticas ao sistema como um todo e tem que ter mesmo. É muito importante o controle social na melhoria do SUS, mas também nós temos casos de sucesso, muitos casos, com certeza, que a gente vivencia todos os dias. E esse apoio multidisciplinar, ele ampara demais o paciente oncológico, né? Eu imaginava que eu ia ser cuidada pelo mastologista, pelo médico oncologista, mas entrou no cenário farmacêutico específico, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga.
Eu não tinha ideia dessa bom, imensidão de apoio, né? Então, assim, faz toda a diferença. A gente se sente seguro para passar pelo que precisa passar, radioterapia, quimioterapia, todo o processo, né? Então, essa rede de apoio faz muito importante. toda a diferença. Até esse bate-papo é muito importante Sim, também, né? sim. Para que as pessoas que estão aí com a gente possam pensar um pouco, né? Olha, eu posso fazer alguma coisa pelo outro. Não é só pensar também, deixa eu ver se eu estou doente ou não. Não, você está saudável? Vai fazer um pouquinho pelo outro. O Outubro Rosa tá aí, vamos dar um passo. É uma palavra, né? É lá no Facebook, a gente vê tanta coisa ruim. Vamos colocar essa coisa boa no Facebook agora, no Instagram, no LinkedIn. Então, vamos assim, potencializar e ajudar as pessoas. Porque tem muita gente que se abala. Então aí entra no quadro depressivo e a gente sabe que aí a doença tende a agravar. Sim. Então a gente precisa fortalecer o outro. E eu penso assim, gente, que não passe ninguém na minha frente sem sair um pouco melhor. Isso. Então eu acho que essa tem que ser a nossa missão. Isso mesmo. Será que as pessoas que estão se aproximando de mim, elas estão se sentindo bem ou não? Ou estou sendo um problema para alguém? Isso que você está falando é tão sério que assim, a gente vê um movimento mais instintivo da mulher. A mulher atenta ao outro, independente de sexo e de se é parente ou não, ela tem esse olhar, né? E nós precisamos provocar, a gente está aqui com uma equipe de homens, né? Apoiando Exatamente. A gente aqui na parte técnica, e a gente precisa provocar que eles também sejam proativos, né, nesse acompanhamento. Então ele convive com noiva, com a namorada, com a irmã, então precisa observar se ela está fazendo uma queixa com muita recorrência e fazer o encaminhamento devido, orientar. A informação, por mais que seja Outubro Rosa, não é para as mulheres só. A gente precisa ter um movimento consciente de toda a sociedade. Sim. Então, e até porque o câncer de mama também acomete os homens, Sim, num exatamente. grau Sim. de intensidade muito menor, mas também acomete. É raro, mas mas acomete acomete. tem que ter os cuidados também. Então, observar aí as mamas masculinas. É tão interessante que esse movimento na Prever sempre aconteceu presencialmente. Né? Então a gente fazia palestras para as colaboradoras, a gente trazia enfermeiras do Hospital do Câncer para cá para falar. Só que agora aqui a gente expande. Então a ideia do podcast é para que milhares de pessoas compartilhem, ajudem o próximo, né? Faça desse podcast aí um alívio, um acalento. E fica disponível, né, André? Depois Fica disponível, uma motivação. Então aqui a gente tem alcance, né? Um alcance maior. E com essa situação de não estarem ainda as senhorinhas saindo de casa, porque elas eram as primeiras a chegar nos nossos eventos, né? Tá aqui a Luciana que não me deixa mentir. Elas também podem, né, ter acesso a informações de maneira bem segura. Então, gente, vamos lá. Rodrigo tá ali. Gente, curta e compartilhe esse podcast, porque quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão se inteirar desse assunto tão importante. Então, nós contamos com vocês. Gente, pra gente finalizar, já estamos aí com 30 minutos quase, e a comunicação ela é muito agradável, a gente até, né, fica leve demais. Uma frase, uma consideração importante para a gente estar encerrando esse momento, Elisângela. Vamos começar com você. Então, o que eu gostaria de dizer? Mulheres, se olhem, se cuidem e não deixem para amanhã. Enfrentem, se necessário, enfrentem. Isso mesmo, muito obrigada. Andréia, querida, o seu livro ainda não lançou, né? Isso, a gente Nós estamos lá na expectativa, fomos atrás da gráfica, né, Fernanda? Para trazer alguns livros aí para sortear para as colaboradoras, mas ainda não... Isso, a gente está em pré-venda, né, pela editora Bendita, pela Bendita Livraria, e a gente está com a previsão de ter a noite, né, e tarde de autógrafo para o dia 29 agora. Vai ser realizado na Climama, já fica aberto aqui o convite, né, para que vocês estejam com a gente, reserve o seu horário. Onde fica? Vai ser das 16 às 19 horas em Araraquara. Mas a pré-venda já está liberada, então vocês já podem adquirir o livro de vocês e, por favor, depois compartilhem comigo, né? O que tocou, o que fez a diferença. E eu acho que a minha frase de encerramento é o tema do meu livro, né? Que é um convite. Ele tem
2 lemas fortes, né? Foque em você, encontre a sua frequência. É muito importante que a gente faça isso. Às vezes a gente acha que se desintoxicar é de coisas e de ambiente. E a gente precisa ampliar essa vertente, né? De coisas, de pessoas. A gente precisa entender, encontrar a nossa frequência, focar na gente. E o convite de focar na gente é justamente se olhar. É dar a mesma velocidade, o mesmo ritmo que a gente dá para cuidar do outro como mulheres, fazer isso com a gente. Porque a gente só vai conseguir cuidar do outro bem quando a gente cuidar bem da gente também. Exatamente. Nós precisamos estar bem, né? Nossa, foi fantástico. Eu quero agradecer a todas que participam. Tem mais alguma pergunta aí, Fernanda? Que delícia, né? Passou muito rápido. Tá muito bom o papo. Uma última perguntinha, vamos lá. Adriana Guedes, o câncer de mama tem cura? Com quanto tempo eu posso ter resultado com o tratamento? Tem cura e, como dissemos aqui, quanto mais precoce o diagnóstico, maior é a chance de cura, tá? O percurso do tratamento vai depender muito, né, do grau da doença, do que é necessário. Não é um tratamento rápido, né? É um tratamento que depois gera acompanhamento também, mas o importante é o diagnóstico precoce. Quer falar um pouquinho, André? Tem cura. Eu tô aqui justamente para dizer foi um ano, André, que você relatou? Isso. Foi o ano passado que eu fui acometida. E é essa leveza que eu preciso compartilhar. O meu desejo de estar aqui conversando, falando sobre, é que assim, eu me inspirei em mulheres que eu vi com vida, com mais de engravidando, mulheres empreendendo, permanecendo ativa. Então é isso que eu preciso transmitir. A minha missão é mostrar a oportunidade de sobrevida. Então, assim, tem cura sim, e a gente precisa garantir esse percentual alto, né? Se a gente fizer o autoexame, se a gente se tocar, se a gente fizer o que precisa ser feito, a gente garante 95% a oportunidade de cura dessa doença. Então, assim, gente, não vamos brigar com o fator tempo, vamos casar com ele, vamos fazer o que precisa ser feito. Percebeu alguma alteração, não importa qual seja, vá buscar ajuda e de profissionais especialistas. A gente está falando especificamente do câncer de mama. Porém, se você percebeu qualquer alteração no seu corpo para qualquer outro fator, não fique ali adiando. Vá, busque ajuda, procure um especialista. Não faça essa ação de negligenciar a sua saúde. Tenha uma ação proativa. Isso é amor próprio, isso é autoabraço, isso é autoconhecimento, que é muito bonito a gente falar, mas na prática é a gente se olhar, é a gente se despir, é a gente se tocar, é realmente a gente perceber alguma coisa diferente e buscar os especialistas. Manter a saúde em dia, né? Isso mesmo. Andréia, deixa o seu Instagram para aquelas que quiserem, né, bater um papo, tirar alguma dúvida ou até mesmo de repente tem alguma mulher passando por esse processo e vai buscar em você uma força que ela está precisando. Então, por favor, deixa o seu Instagram aí na telinha agora. E, inclusive, o livro nasceu dessa vontade de dividir a minha experiência. Sim, algumas mulheres me procuraram e durante o início do meu tratamento, acompanhando a careca, acompanhando toda a troca, né, da minha experiência, as internações, radioterapia, algumas mulheres me procuraram. E algumas foram diagnosticadas porque foram investigar a partir do meu próprio exemplo. E eu falei, gente, eu não consigo falar com todas. E eu gostaria, porque falar é um negócio com o André, eu acho, né? Eu acho que tem a ver com a Andréia, hein? Então a gente gosta de conversar, só que não dava pra atender todo mundo. Então o que eu pensei? O livro é essa proposta, é essa provocação de conseguir chegar em lugares que às vezes eu nem imaginava. Então vocês conseguem me acompanhar nas redes sociais, Andréia Vicente 29, ou também na página do próprio livro Câncer com S, Câncer Livro. E assim, eu vou ficar muito contente de conhecer vocês, a gente poder trocar figurinhas e aprender coisas juntas, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Por mais que eu tenha passado por essa experiência, a gente está sempre aprendendo. E assim, cada paciente é única. Não existe uma lesão, um problema parecido com o outro. Então essa individualidade, essa particularidade faz toda a diferença. Muito obrigada a vocês, meninas lindas, maravilhosas. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu penso que contribuiu muito com a nossa comunidade de Ribeirão Preto, região, todo o Brasil que esteja aí nos acompanhando. E eu quero deixar aqui para você, tenha fé na vida, enfrente os problemas, foque na solução.
É dessa forma que nós vamos nos fortalecendo. Quero agradecer à família Prever também por mais esse patrocínio desse podcast maravilhoso que nós vivemos hoje. Vamos potencializar o Outubro Rosa sim, porque ele é um despertar importante. Nós precisamos falar sobre isso, que mais mulheres, né, possam levantar as suas vozes por aquelas que ainda não têm voz. Quero agradecer também a Fernanda do Marketing, o Rodrigo, o Samuca, a Luciana. Tem uma equipe enorme nos bastidores aqui. Gratidão ao seu irmão, como ele chama? O Jorge. O Jorge, que trouxe a Andréia até nós, de Araraquara. Muito obrigada, Elisângela, mais uma vez, pela sua contribuição. Gente, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.